Você sabia que o altar é Cristo? Oi pessoal, eu sou a Vanessa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então no vídeo de hoje eu vim trazer mais um da série, né, que a gente tá fazendo aqui do Você Sabia? E hoje o vídeo tá muito especial. Eu sei que eu às vezes falo isso em quase todos, mas hoje é muito especial porque é um assunto muito importante que às vezes a gente não dá o devido valor, o devido respeito. Então hoje a gente vai falar sobre o altar. O que é o altar? O que é o altar da igreja? Bom, a gente tem aquele costume muito feio de falar, né? Às vezes quando o padre chama o aniversariante ou chama as crianças ali perto dele ali, né? A gente fala assim, vamos subir no altar. Gente, pelo amor de Deus, a gente não sobe no altar. O altar é a mesa, né? É a mesa onde acontece toda a Santa Missa. Daqui a pouco vocês vão ver comigo aqui que existem 3 tipos de altares. Então, o altar, a gente nunca vai subir no altar, a gente vai subir no presbitério. Então, o presbitério, geralmente, na maioria, né, das igrejas, funciona assim. É como se fosse um palanque, né, um degrau a mais, acima ali, para que o padre ele fique em evidência na missa, porque o padre está representando Jesus ali, né? Então, ele tem que aparecer um pouco mais para que os fiéis da igreja toda consigam enxergar o padre ali. Então, geralmente, né, existem igrejas que esse presbitério ele tem vários degraus e tem algumas igrejas que é um degrauzinho só, mas ele sempre tá acima, né? Ele sempre tá um pouco mais alto. Então, ali, naquela área que a gente pisa, se chama presbitério e não altar, né? Então, como eu falei para vocês, o altar é a mesa onde acontece todo o sacrifício da Santa Missa, né? Então, que a gente recorde essa primeira coisinha aí, né? A gente nunca sobe no altar, a gente sobe no presbitério, né? Então, onde o padre está é o presbitério. E, como eu falei pra vocês, a gente tem 3 altares. Quais são eles, né? Por que 3 altares? O primeiro altar é o altar dedicado aos santos, então é aqueles altares fixos nas paredes, fixos nas igrejas, né? Então, quando a gente entra numa igreja, a gente olha para as laterais e ali tem várias imagens, né, de título de Nossa Senhora, título de algum santo ali que aquela comunidade é devota. São os altares que eles são dedicados a algum santo que aquela comunidade é devota, né, ou algum título de Nossa Senhora, por exemplo, ou que tem o Sagrado Coração ali do lado, né? Então ele fica ao redor das igrejas ou logo à frente, né? Quando a gente entra assim, a gente vê o crucifixo tem que estar centralizado na igreja. E nas laterais, né, a gente vê esses altares fixos, onde ficam as imagens dos santos ali. Então, geralmente eles são feitos de gessos e tudo mais, né, ou de algum outro material que não saia do lugar. Então, ele é um altar fixo, ele vai estar sempre ali. Você pode entrar naquela igreja, seja a época que for, o altar vai estar ali, né? Então, são os altares fixos. Esse é o primeiro tipo de altar que a gente tem nas igrejas. Aí, o segundo tipo de altar são os altares móveis, né? Que é diferente dos altares fixos, né? Os altares móveis, eles são montados, o próprio nome já diz, né? É móvel. Então, ele é montado dependendo, assim, da época em que for precisar daquele altar ali. Então, vamos supor que aquela igreja não tem uma imagem fixada ali nesses altares fixos de Santa Teresinha. Mas aí o padre, né, resolveu fazer novena de Santa Teresinha ali naquela comunidade. Então, o que vai ser feito? Um altar móvel. Aí é colocado ali no presbitério, que a gente aprendeu que não é um altar, no presbitério, um altarzinho, né, com uma mesa ou alguma coisa assim, para poder homenagear aquele santo, né, durante a novena, durante uma trezena, enfim. Então, ele vai ser, ou se for uma missa, né, se for celebrada uma missa solene, vamos supor que a gente vai celebrar ali São Tarcísio, São Benedito, enfim, algum santo que a gente for relembrar naquele dia, onde vai ser celebrada aquela missa especial, aquela missa solene em memória daquele santo, porque é um santo mártir ou é uma festa, enfim, daquele santo. Aí a gente, né, a gente monta aquele altar móvel, né, que é aquele altar que não fica sempre ali. Então ele não tá sempre ali na igreja, né, ele é diferente do fixo. O fixo ele tá sempre ali
na igreja. Então, se a gente entrar ali de dia, de noite, qualquer horário, vai estar ali. O altar móvel não, ele tem determinadas épocas em que se é montado para homenagear algum santo, algum título de Nossa Senhora, né? Então ele vai estar ali, como o próprio nome diz, móvel, ele vai estar se movimentando. E o terceiro, que é o mais importante para nós, é o altar mor. O altar mor, né? Mor significa grande, maior. Então ele é o altar central da nossa igreja. Então o altar mor, ele é o principal altar, né? É por isso que ele representa Cristo, porque é naquele altar que acontece todo o sacrifício da Santa Missa. É naquele altar que o padre consagra o pão e o vinho, né? A hóstia e o vinho, no corpo e no sangue de Cristo. Então, esse altar, ele tem uma importância para a nossa vida, assim, gigantesca. A gente precisa ter um respeito com ele muito grande. Ele não é só uma mesa que está ali para acontecer a missa. É um altar e mor. Então, olha o nome, né? E para ele ser grande, ele não tem que ser necessariamente um altar de 5 metros. Ele só é grande porque, igual eu falei para vocês, é ali que acontece o sacrifício da Santa Missa. Então, ele pode ser pequeno, né? Independente, sei lá, tem 2 metros, já é grande, mas que tenha 1,5 m, dependendo se for uma capela. Mas ali, a importância daquele altar para aquela comunidade, para nós católicos, né, é muito grande. É ali que acontece todo o sacrifício, toda a missa ali, é voltada toda para aquele altar. Então é por isso também que a gente tem que ter um respeito muito grande quando a gente passa em frente ao altar, quando a gente vai subir no presbitério. Então é interessante que a gente faça uma vênia, né? Que a gente faça uma genuflexão em sinal de respeito ao altar, em sinal de Cristo, né? Então, se está acontecendo a Santa Missa, mais ainda, né? Quando a gente vai subir ali no presbitério durante a Santa Missa, os coroinhas e os acordes sabem bem disso, a gente faz a genuflexão. A gente não faz só a vênia, né? Dependendo dos momentos, a gente faz a genuflexão. É importante a gente ter isso em mente, que a gente não simplesmente sai subindo as escadas ou vai enfiando assim, como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que ter um respeito muito grande, porque, como eu falei, é Cristo, né? Então, é importante que quando a gente passa de um lado para o outro também, né? A gente lembre desse respeito de fazer a vênia, de fazer a genuflexão. Então, aquele altar é onde acontece toda a nossa... onde a gente volta toda a vida, assim, né, para a celebração da Santa Missa. Então, é tudo para nós, assim, mas tem todo um respeito, tem todo um carinho. Então, enquanto não tem nenhum objeto em cima ali, né, em cima do altar, aquele altar tem que estar livre, ele tem que estar limpo, porque é um local sagrado, né? Então, a gente utiliza do altar na hora da consagração, na hora que tem que ser usado, e depois a gente tira os objetos, né? Então, não é um lugar pra gente ficar pondo enfeitinho, pra ficar colocando, né, coisinhas pra emperequetar ali. É um local sagrado, né? A gente coloca o que tem que ser colocado e retira na hora que tem que retirar, justamente pela importância, pela grandeza do lugar, né, daquele objeto ali pra nós. O significado da palavra altar, em grego, é um lugar de sacrifício. Em latim, né, que aí vem ali depois, um pouquinho mais tarde, é plataforma elevada. Então, o altar, né, ele era um local de sacrifício, né, antigamente lá nos primórdios, lá atrás, né, os altares, eles eram para ser feitos sacrifícios mesmo. O pessoal sacrificava cordeiro, sacrificava, né, animais ali para oferecer a Deus. E aí depois, né, com a vinda de Cristo, ele pôde mostrar pra gente que ele, se fazendo homem, ele conseguiu nos mostrar que em corpo e sangue, né, ele já estava sendo sacrificado ali por tudo que ele passou, né? Então foi aonde tudo mudou. Mas as pessoas entendiam que para você oferecer para Deus, você tinha que sacrificar algum animal. Então, o altar, ele é um local de sacrifício, tá ali para representar mesmo todo o sacrifício que Deus fez por nós, né? Por isso que o altar é Cristo, isso está lá no Missal Romano, tá ali descrito pra gente. Toda missa existe o sacrifício, né? Hoje, de uma forma um pouco, né, assim, menos que a gente consiga entender que ali Deus está se fazendo em sacrifício,
no corpo e no sangue, né? Na hoxa e no vinho, mas viram o corpo e sangue de Cristo. Então toda missa tem o sacrifício. Deus está descendo ali através do Espírito Santo e se transformando em corpo e sangue pra gente. O primeiro altar, ele foi, né, foi feito ali por Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 20, procurem aí. Vocês vão ver que tá constando ali que foi Noé quem fez o primeiro altar, né? Então depois foram feitos por Jacó, né? Aí foram surgindo outros altares, mas o primeiro foi construído por Noé. Logo após ele sair da arca, né? Aí ele fez o primeiro altar. E assim veio esse costume a gente ter sempre o altar ali como referência de sacrifício para a nossa vida cristã. E além do altar representar Cristo, ele está representando também todo, né, o sacrifício. Então, todo o sacrifício que ele fez por nós, que somos pecadores, para Deus ter misericórdia da gente. Então, todo aquele sacrifício, é por isso que o altar é Cristo, porque ele representa tudo, né? O sofrimento antes e todo o sofrimento que Cristo teve depois, para Deus ter misericórdia da nossa alma. E nos altares, vocês sabiam de uma curiosidade muito importante? É que todos os altares, eles têm que ter 5 cruzes cravadas ali, 5 cruzes, né, gravadas, enfim, pintadas de alguma forma. Tem que ter 5 cruzes ali para representar as 5 chagas de Jesus. Então, em algumas igrejas isso fica um pouco aparente, mas na maioria, como fica naquela parte superior, a gente não consegue ver por conta das toalhas, né, que tampam ali. Então, quando vocês tiverem, que a gente tiver uma oportunidade de participar de alguma missa onde vai ser implementado um altar ali na igreja, né, peçam essa curiosidade pro padre para vocês verem como que é ali, porque tem as 5 cruzes no altar ali cravadas, né, gravadas ou pintadas de alguma forma, e o bispo ele dá a bênção nas cruzes, né, ele dá a bênção nas 5 cruzes, representando as 5 chagas de Jesus. E a última curiosidade, mas não menos importante, é que o altar, ele é para representar a pedra angular, né? A pedra que Jesus tanto falava pra gente, aquela pedra fixa. Então ele precisa ser fixo, né? Ele tem que ser de pedra e tem que ser de um bloco só, né? Ele não pode ter cortes, ele não pode ser uma mesa que a gente consiga arrastar, né? Ele tem que estar ali para representar a ideia de firmeza mesmo, de Cristo é a nossa rocha, Cristo é a nossa firmeza, Cristo é a nossa vida, né? Então, por isso que o altar ele tem que ter essas 3 curiosidades, para trazer isso pra gente, que Cristo é a nossa segurança. Então, o altar ele representa Cristo em todos esses sentidos. Espero muito que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam gostando dessa série também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês acompanharem os próximos vídeos, de clicar no gostei para me ajudar na divulgação, compartilhe com os amigos, que assim outras pessoas também podem acompanhar essa série aí que tá acontecendo aqui, desses vídeos super bacanas do Você Sabia, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!